Amém? Vamos iniciar aqui a nossa live falando sobre jejum. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, seu ministério. Vamos aqui fazer um encerramento sobre jejum. Para você que está chegando agora, Deus abençoe sua vida. Paz e graça do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Quero dizer aqui que nós fizemos outros estudos gravados que está no YouTube, e você pode entrar lá no YouTube, na página do YouTube que nós temos, José Rogério Donizete, e lá tem mais 3 vídeos falando sobre o jejum bíblico, onde nós temos ali tratado assuntos interessantíssimos para a nossa vida. E hoje nós vamos aqui fazer o fechamento, vamos entrar bastante aqui no Novo Testamento. E, logicamente, no final aqui desse estudo, nós vamos também estar aqui tirando algumas dúvidas acerca aqui do jejum. Inclusive, até o irmão Fagner mandou aqui uma pergunta, que depois nós vamos estar respondendo a ele aqui no final da live. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos lá então, estar fazendo uma oração. Santíssimo Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, te agradecemos por este momento, por esta noite, de estarmos diante da sua presença. Que o Senhor venha falar conosco de uma maneira gloriosa e especial. Que o Senhor venha tratar conosco acerca deste assunto, este tema específico sobre o jejum, do qual o Espírito Santo possa estar operando e trabalhando poderosamente em nossas vidas, abrindo as nossas faculdades mentais, para compreendermos aqui os mistérios, segredos por trás das letras, através da Sagrada Escritura, possamos aqui poder conhecer mais um pouco, ó Pai, da Tua vontade, da Tua graça e da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Meu amado, você está aqui conosco. Vamos estar aqui entrando aqui, fazendo uma leitura aqui no Evangelho de Mateus. Nós vamos começar aqui com o Evangelho de Mateus, capítulo 4, e vamos aqui adentrar no nosso estudo aqui sobre o jejum bíblico. Bem, veja bem o que está aqui em Mateus, capítulo 4. Diz o seguinte: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Amém? Veja bem, Mateus capítulo 4, verso 1 e 2 está falando aqui para nós um ponto bastante interessante, porque vai falar do tempo, precisamente aqui em que Jesus Cristo ele esteve jejuando 40 dias e 40 noites. Nos mostra pela palavra de Deus que ele foi levado ao deserto. Este deserto aqui então é o deserto da Judéia. Então o Espírito de Deus o conduziu até o deserto com o intuito de ser tentado pelo diabo. Neste período da tentação, Jesus esteve 40 dias e 40 noites em jejum. Depois, a Bíblia diz assim, depois disso, aqui nos mostra que ele teve fome. Mas é muito interessante este ponto, quando nós olhamos aqui pelo Espírito Santo aqui, que o conduziu ao deserto para que este estivesse não somente sendo tentado pelo diabo, mas neste período também estar jejuando 40 dias e 40 noites. Veja bem, Marcos e Lucas não retratam sobre este episódio em que Jesus esteve no deserto ali jejuando os 40 dias e 40 noites. O outro evangelho que vai nos dar aqui um suporte para nós entendermos aqui este momento de Jesus jejuando é Lucas. Também é uma referência aqui ao capítulo 4. Veja bem, acompanhe aí conosco, Lucas capítulo 4, nós vamos aqui ver acerca aqui também de nosso Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai relatar aqui, segundo o evangelista,
e apóstolos, dizendo assim, verso 1: E Jesus, cheio do Espírito Santo, olha aí, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e foi por 40 dias tentado pelo diabo. Então comeu coisa alguma naqueles dias. Não comeu coisa alguma naqueles dias, quando esses foram cumpridos. Então teve fome. Então veja bem o que Lucas está nos apontando aqui, algo mais minucioso, mais detalhista, que completa a mensagem aqui de Mateus, Levi. Então é interessante, a Bíblia vai nos reportar que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, Jesus cheio do Espírito Santo, ele na plenitude do Espírito, estando pleno do Espírito, ele foi para o deserto, com o intuito de ser tentado pelo diabo. Porém, é interessante que neste período de 40 dias, ele permaneceu sem comer coisa alguma, porque este permaneceu 40 dias e 40 noites em jejum. Então é interessante é que Jesus, antes deste episódio, a Bíblia fala assim que ele voltou do Jordão. Então ele passou pelo batismo de João o Batista. Então ele passou pelo Rio Jordão. E quando ele passou ali pelo Rio Jordão, em que Jesus foi apresentado como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a Sagrada Escritura nos mostra que naquele momento em que os céus se abriram sobre Cristo, ali a voz do Eterno, a voz do Pai soou, ali dizendo que este é o meu Filho amado, em quem nele tem todo prazer, em quem nele me compraz, toda a minha alma nele se compraz. A Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu como forma corpórea de uma pomba e repousou sobre Jesus. Então a unção e a plenitude do Espírito de Deus se apoderou de Jesus. Logo após o evento do batismo, ele é conduzido para o deserto, mas pleno, cheio do Espírito Santo. E neste período, a Bíblia diz, não comeu coisa alguma. E no final deste período que Jesus teve fome. Mas é interessante que ao ir para o deserto, ele foi na plenitude do Espírito. Foi tentado pelo diabo, mas estava cheio do Espírito. Esteve ele jejuando 40 dias e 40 noites, mas também pleno do Espírito. Então, a plenitude do Espírito esteve sobre Jesus. Então, é muito importante, nós vemos aqui este momento de Cristo, em que o jejum estava aqui aliado. Havia aqui esta questão muito importante da plenitude de estar cheio do Espírito Santo. Só que a Bíblia nos mostra que no final, depois dos 40 dias, é que ele teve fome. Veja bem, Jesus não teve sede, mas teve fome. Foi no final deste episódio. Então nos dá a entender que Jesus fez um jejum de alimento não sólido, mas ele com certeza o que nos mostra que a Sagrada Escritura é que ele ingeriu líquido, ingeriu aqui a água, mas alimento sólido, como diz aqui o evangelista Lucas, nos mostra aqui claramente no verso 2 do capítulo 4, e não comeu coisa alguma naqueles dias. Amém? Então, muito importante nós estarmos plenos do Espírito. Então, muito interessante é que muitas vezes as pessoas pensam em buscar o Senhor Deus isoladamente, num contexto social, no momento que possam estar sozinhos, estar no deserto, e também estar jejuando, mas é importante que você busque a presença, a plenitude do Espírito de Deus, do Espírito Santo, para que você possa ter suporte adequado
para estar no deserto, para passar por várias tentações, que até pela questão da tentação do adversário, ao mesmo tempo você tendo um condicionamento espiritual para você poder jejuar com qualidade. Isto é muito importante, nós buscarmos a plenitude de Deus, que é o Espírito Santo, sobre e em nossas vidas. Nós falamos aqui de João Batista, e o interessante é que os rabinos ensinavam os seus discípulos, os seus talmidins, acerca do jejum, a importância da prática e de se aplicar aqui o jejum. Agora veja bem, em Marcos capítulo 2, versículo 18 ao 20, aqui nos diz o seguinte: e os discípulos de João e os escribas dos fariseus estavam jejuando. Então eles estavam em prática do jejum. Eles estavam naquele momento em jejum. E foram perguntar quem? Ao mestre, ao Senhor Jesus. Por que jejuam os discípulos de João e os discípulos dos escribas, mas teus discípulos não jejuam? E respondendo disse: podem jejuar os filhos das bodas. Olha aí, os filhos das bodas, enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, não podem jejuar. Mas dias virão em que o noivo lhes será tirado. E naqueles dias eles jejuarão. Olha que coisa tremenda. Então, olha que interessante aqui. É que havia dentro do discipulado em que os mestres estavam ensinando os seus discípulos acerca do jejum. A importância de estar jejuando. Então, é interessante é que aqui os escribas vão chegar até Jesus. Eles já estavam jejuando, os escribas, os fariseus, até mesmo os discípulos de João já estavam jejuando, estavam na praia de jejum. Porém, eles vão até Jesus e vão perguntar assim: mas peraí, por que os seus discípulos não estão jejuando? Porque eles estavam em jejum. E aí o interessante é que Jesus fala assim: pode os filhos das bodas estar jejuando enquanto o noivo está com eles? É muito interessante este ponto. Por quê? Porque ninguém jejua estando em festa. Agora imagina você vai para uma celebração, para um momento festivo, em que você vai celebrar ali a boda, o casamento de um noivo, e naquele momento ali você vai estar em jejum, ou você vai se alegrar ali com o noivo, você vai se congratular com o noivo. Então é interessante este momento aqui, em que a pessoa, ela vai para uma festa, logicamente ela vai para comer, ela vai para beber. Então é muito interessante aqui nós percebermos, meus amados irmãos, acontece que neste momento em que a pessoa vai estar ali com o noivo, ele não vai estar em jejum, ele vai estar ali naquele momento congratulando com o noivo. Mas no momento que o noivo não está mais presente, a pessoa, aqueles convidados voltarão a prática dentro da sua rotina comum, do dia a dia, vão voltar a jejuar. Então, isso que Jesus Cristo aqui está falando aqui em Marcos capítulo 2. A importância de se mostrar que se tem uma pessoa importante ali na festa e você foi convidado, logicamente, imagina bem, você vai chegar numa festa e a pessoa vai lá te oferecer lá o banquete, um alimento, e você vai falar assim: eu estou em jejum. É ilógico isso, não tem como. Então isso que Jesus aqui está mostrando e falando para os discípulos, tanto ali os escribas, os fariseus, inclusive os discípulos de João Batista. Então, veja bem que era uma prática ensinada. É necessário que nós mestres, nós pastores, nós ministros do Evangelho, então possamos ensinar, padres,
possam ensinar a importância de jejum para os fiéis. Isso aqui é muito importante. Então, conforme aqui está registrado aqui em Marcos, capítulo 2, verso 18 até o 20. O outro ponto muito importante aqui, para nós aqui, é que devemos fazer aqui a prática do jejum sem que nós venhamos nos ostentar dentro desta prática, ao aplicarmos. Então, veja bem, Mateus capítulo 6, versículo 16 até o versículo de número 18. A Bíblia diz assim: quando jejuares, olha só, quando você for praticar o jejum, for aplicar isso em sua vida, então, quando jejuares, não vos mostreis sombrios, contristados, com semblantes caídos, como fazem os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto para mostrar aos homens que jejuam. Olha o que eles estão, a ideia deles é se mostrarem para os homens que eles estão jejuando. Então eles fazem ali no seu semblante, um semblante triste, desfigurado, para que os outros que olham para eles lá e possam perceber: opa, eles devem estar em jejum. Só que Jesus está falando que quando jejuares, então não venha estar com o rosto desfigurado, com o rosto sombrio, com o rosto triste. Aí diz aqui: certamente vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Por quê? Porque ao a pessoa fazer esta apresentação diante dos homens, os homens louvar a pessoa por causa disso, o que vai acontecer? A recompensa está na esfera humana, na esfera física e terrena. Mas Jesus diz o seguinte: mas tu, quando jejuares, unge a tua cabeça, e lava o teu rosto, para não mostrar aos homens que jejuas, senão a teu Pai em secreto. E teu Pai que vê o secreto te recompense publicamente. Então, muito importante este ponto em que o meu e o teu jejum não é para demonstrar aos homens, não é para se exibir diante dos homens. É para que nós possamos, no secreto, no segredo, fazermos um jejum em relação da qual o próprio Pai Celeste, o Pai Espiritual, o Pai que está nos céus, possa contemplar isto, e em segredo o Senhor venha te recompensar de tal forma que este ato se torne público. Por quê? Porque as pessoas vão ver o resultado da ação de Deus quando você jejuar, mostrando que há uma relação espiritual com o eterno, com o Deus. Por quê? Porque se eu jejuo querendo mostrar para as pessoas, para quê? Isso é exibicionismo. Eu quero exibir para quê? Então, com certeza, eu estou trazendo minha recompensa somente na esfera humana, e contudo vou estar perdendo com Deus. Mas se eu no segredo eu fizer com Deus, o próprio Pai vai me recompensar e fazer com que este ato se torne público. As pessoas vão contemplar a grande diferença em nossas vidas por esta ação de nós jejuarmos também no secreto com Deus. Isso aqui é muito importante. Você não jejua para os homens, você também precisa entender que você jejua para com Deus. Porém, vamos continuar aqui. Veja bem, dentro dessa questão de ostentação, de vanglória, a pessoa querer bater-se no peito e demonstrar que ele é santo, que ele é espiritual, Jesus também vai trazer um ensinamento acerca disso. Uma parábola. Jesus vai falar aqui do fariseu e do publicano, que está registrado aqui em Lucas, capítulo 18. Então, Cristo vai falar assim, que
lá estava o publicano fariseu orando a Deus. Ele estava buscando o Senhor, nosso Deus, em oração. Porém, aí diz assim: o fariseu, pondo-se de pé, orava consigo mesmo. Veja bem aqui essa monologação. Então, estava monologando, falando consigo mesmo. Então, o que acontecia? Ele dizia assim, falando consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, e nem sequer como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou a 10ª parte de todas as minhas entradas. Olha só, a oração do fariseu. Mas a Bíblia diz o seguinte, que o publicano, estando lá no seu canto, em pé, orando ao Senhor, a Bíblia diz que nem sequer ele levantava a sua cabeça para olhar para cima, mas este de cabeça baixa, em reverência, em temor, ele batia no peito e clamava assim: ó Senhor Deus, tende compaixão de mim. Senhor Deus, tende misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus olha-se para os discípulos e diz assim, que o fariseu desceu, não sendo esse justificado dado. Então é muito importante que nós que façamos a oração a Deus, façamos o jejum, façamos a entrega das ofertas, dos dízimos, mas em humildade, não querendo ser mais do que os outros, ou querendo, até mesmo em meio às orações, nós queremos ali falar para com Deus. É interessante aqui, é jogar aqui diante de Deus aqui, fazer uso em meio à oração para ser justificado, para ser recompensado, até mesmo exaltado. A pessoa chega a dizer assim: eu jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo quanto eu tenho. Meu querido, isso é uma grande besteira. A pessoa fizer a oração assim desta forma. Está totalmente errado a pessoa fizer uma oração assim desta forma. Porque a Bíblia diz que todo aquele que se exaltar diante de Deus será humilhado. Mas aquele que se humilhar diante de Deus, este será exaltado e bem-aventurado. Então, muito importante é este ponto. Eu não venha você e eu pensarmos que pelo fato de nós jejuarmos, que nós seremos mais santos do que qualquer outro e que Deus está pronto para atender a nossa oração. Você pode até jejuar muito mais do que qualquer outra pessoa, ter mais tempo para jejuar. Você pode até dar todos os dízimos, todas as ofertas. Mas a Bíblia diz, se não há amor, não há humildade, nós estamos jogando, amado, tempo fora. Porque Deus, Ele contempla aquele que é quebrantado de coração e contrito de espírito, cuja palavra faz tremer a sua alma. É muito importante aqui. Então a Bíblia fala que o fariseu, este não foi justificado diante de Deus, mas o publicano sim. Porque este clamou ao Senhor Deus: tende misericórdia de minha alma. Mas é muito importante, nós vimos aqui que o jejum era uma prática também não somente entre os escribas, mas também entre os fariseus e também entre os discípulos de João, como nós falamos que possivelmente entendemos que principalmente entre os essênios, esta classe sacerdotal que tinha o costume de estar no deserto e ali eles faziam ali a sua penitência, faziam ali o seu jejum, a sua busca para com Deus e a sua meditação na palavra de Deus. Amém? Então, muito importante nós buscarmos o Senhor. Quando fizermos o jejum, possamos também fazer com humildade e reverência diante do Senhor nosso Deus. Veja bem, continuando aqui dentro deste ponto,
o jejum tem aí a sua importância, porque se torna uma arma, uma ferramenta, um instrumento em nossas vidas para nós trabalharmos para Deus no combate contra ações malignas, espíritos imundos que se apoderam de outras vidas. Então, haverá autoridade sobre a nossa vida para expulsar, expelir os espíritos malignos, demônios. Então, olha só, Mateus capítulo 17, ali fala de um pai que, contudo, tinha um filho ali lunático, epilético, que muitas vezes o espírito maligno tomava posse da sua vida, ora lançava este no fogo, ora lançava este na água. E a Bíblia diz que este pai vai falar para com Jesus que esta crise que ocorria com o menino ocorria desde a sua infância. E é interessante que este pai chega diante de Jesus e fala assim: olha, eu trouxe o menino para os seus discípulos para que estes pudessem curá-lo, expulsar aqui esse espírito maligno. Mas estes nada puderam fazer. E Jesus vai aqui nos mostrar o seguinte, dizendo assim: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Então Jesus está mostrando aqui que a necessidade urgente, porque as pessoas só recorriam ao Senhor Jesus naquele momento em que a grande necessidade batia em sua vida e em sua porta. Logicamente, as pessoas recorriam para outros eventos, outras situações, como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela gastara todos os seus bens com os médicos, seus haveres, mas a partir do momento que ela ouviu falar de Jesus, aí ela recorreu ao Senhor Jesus. Então este pai, também entendendo disso, porque nós percebemos pela Escritura que os fariseus, os discípulos dos fariseus, também os escribas, os discípulos dos escribas, os discípulos de João Batista e até mesmo os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo não puderam expulsar aquele espírito maligno na vida daquela criança, daquele moço. Então é interessante que Jesus vai falar o seguinte, que certa casta de demônios, o que acontece? Não se expulsa senão com oração e com jejum. Olha só, duas coisas ao mesmo tempo juntas, unidas. Então Jesus está falando assim, é importante nós entendermos que certa casta, então certa classe de espíritos malignos, são certas classes de espíritos malignos, somente serão expulsos quando nós estivermos em oração e em jejum. Não basta estar somente em jejum, tem que estar também em oração. Não basta estar também só em oração, é necessário também estar em jejum. Então Jesus está falando assim, olha bem que é interessante esse ponto, que certo gênero de demônios, certas espécies de demônios não se expele senão com oração e com jejum. Nenhum nem outro deve ser dispensados de nossas vidas. Porque quando nós estivermos em oração, em jejum, a Bíblia deixa bem claro que Jesus está nos mostrando bem claramente aqui, haverá vitória, demônios serão expelidos, espíritos malignos serão expelidos, porque a autoridade do Senhor estará sobre a nossa vida, esta autoridade espiritual de Deus estará sobre a nossa vida. Então é muito importante este ponto aqui para conosco, que nós venhamos estar nesta prática, não somente jejuar, mas também de estarmos em oração ao mesmo tempo. Temos uma vida de oração, mas também tendo uma vida de jejum.
Então, muito importante aqui o que Jesus aqui está nos ensinando concernente a isso. Por quê? Porque a Bíblia diz assim que quando Jesus se aproximou do menino, ele caiu em terra e começou a agitar-se. E o Senhor Jesus repreendeu o espírito maligno e aí o menino voltou a estar são. Então, veja bem, a Bíblia aqui vai nos mostrar que o nosso Senhor Jesus, ele era um homem pleno do Espírito, um homem de oração, mas também um homem de jejum. Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor, nos deixou exemplo para seguir os seus passos, como diz o apóstolo Pedro. Então, muito importante aqui, nós como discípulos entendemos estes pontos aqui. Um outro ponto interessante aqui é que o apóstolo Paulo vai nos instruir, nos ensinar aqui acerca do jejum, que em relação aqui ao casamento. Porque 1 aos Coríntios, capítulo 7, ali o apóstolo Paulo está tratando com os crentes em Corinto, ali na igreja que estava ali em Corinto, e capítulo 7 ele está falando ali sobre o casamento, sobre a vida de solteiro, sobre a vida de viúvos, como se portar diante de Deus, como viver em sociedade. E interessante aqui é o versículo de número 5. Deixa eu ver se eu entro aqui com os irmãos, aqui em primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Deixa eu ver aqui, o verso 5 é o versículo chave que nós queremos aqui tratar com vocês. Mas veja bem, só para vocês entenderem aqui a partir do versículo 1. Olha aqui que diz: ora, quanto às coisas de que me escreveste, seria bom que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da fornicação, por causa da prostituição, cada homem tenha a sua própria mulher e cada mulher tenha o seu próprio marido. O marido renda à mulher o seu dever conjugal devido, igualmente a mulher ao marido. Então, possa prestar aqui a devida benevolência. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E igualmente o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Olha agora o versículo 5. Não vos priveis um ao outro, senão em comum acordo, por algum tempo, a fim de vos dedicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos novamente, para que Satanás não vos tente pela vossa falta de controle. Olha que coisa interessante aqui, esta orientação matrimonial que o apóstolo Paulo está dando aos casados em relação aqui ao casamento. Por quê? Porque é muito interessante que o homem e a mulher quer tirar um tempo para dedicar-se em busca da santificação. Então ele precisa tirar um momento aqui de oração e jejum. Veja bem aqui que o apóstolo Paulo está falando aqui, para dedicar-te um tempo à oração e ao jejum. Não é somente à oração, não é somente ao jejum, mas também à oração e ao jejum. Então, só que quando resolver um ou outro tirar este tempo de oração, de jejum, de santificação ao Senhor nosso Deus, que haja comum acordo. Antes disso acontecer, tem que haver diálogo. Tem que estar em comum acordo. Porque se um dos casais não consentir, meu querido, isso não quer dizer que você não vai estar sendo santificado e que Deus não vai atender a tua oração. Você pode também continuar orando e jejuando, que Deus vai abençoar. Sim.
logicamente, é interessante, é que a Bíblia está dizendo aqui para um momento em que um ou outro ali procura, naquele momento de contato sexual, principalmente neste momento, porque a pessoa vai dizer, não, ele quer afastar-se também do contato físico. A pessoa quer tirar este momento, como está lá em Êxodo capítulo 19, quando o Eterno, ele quis revelar-se para Israel, e através ali do decálogo, a própria voz do Senhor alcançar ali os ouvidos, os corações do povo de Deus. Deus orienta a Moisés ali para que os homens tivessem ali 3 dias em consagração e santificação. E a Bíblia diz que durante esses 3 dias nenhum homem se chegou-se a uma mulher. E grande foi a revelação de Deus sobre o Monte Sinai. Porque Deus quis se revelar poderosamente, intimamente, na vida de cada um dos hebreus. Então, desta forma aqui, a Bíblia fala que haja um consentimento e haja um acordo. E aqui é interessante, fala assim, mas quanto tempo? É 1 semana? Porque se houver 1 semana, os dois entram no acordo, é 1 semana sem contato físico, sem contato sexual. Então, nós vamos estar aqui em oração e jejum. Ok? Ok. Porém, a Bíblia fala o seguinte, fique este tempo, mas não ultrapasse esse tempo. Por quê? Porque a tentação virá, o adversário virá para tentar, caso a pessoa vai além deste tempo. Então é muito interessante, é que muitas das vezes homens e mulheres querem se consagrar a Deus e não pode privar o cônjuge do ato sexual, do contato físico. E a pessoa quer ficar 40 dias? Você está doido? Não pode. Esta incontinência não pode ocorrer. Certo? Então isso se chama, eu falo assim, não é nem falta de vigilância, é falta de prudência mesmo. É falta de sabedoria. O servo de Deus, isso não pode acontecer. Então, vai jejuar, vai orar, meu amado, minha amada. Então estipula um tempo determinado. Depois a Bíblia fala assim, volte a juntar-se novamente. Olha aqui o conselho da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia não proíbe nós de orarmos, de jejuarmos e muito menos de ter um momento de separação. Não é separação de cama não, viu? Não é separação de cama, do corpo físico, é separação de santificação no corpo para evitar este contato sexual, este momento. Ok? Por quê? Porque a Bíblia fala assim, e depois ajuntai-vos novamente para que Satanás não vos tente pela vossa falta de controle. Controle do quê? Do corpo físico. Controle do quê? Da carne. E aí? Porque se ficar muito tempo orando e jejuando o cônjuge, vai colocar o outro lá na prova. Vai colocar o outro em pecado. Não pode, meu amado. Não pode. Isso não pode acontecer. Amém? Eu acredito que eu estou sendo bem claro aqui com você que é acerca aqui da oração de jejum. Então tem um tempo determinado. Entre os casais tem que ter um tempo determinado dentro de um diálogo, dentro de uma conversa, dentro de um acordo. Amém? Então é muito importante este ponto aqui. Ok? Glória a Deus. Muito bem. Agora, olha só que interessante. Voltando aqui, nós falando aqui do jejum, é muito interessante porque a igreja primitiva, quando queria levantar uma liderança, queria levantar obreiros, não fazia isso de qualquer forma, de qualquer maneira não. Opa, eu olhei lá, achei o cara bonitinho, é educado, é inteligente, é estudioso, é graduado, é licenciado, tem alguma especialização. Não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Eles tinham que estar em oração e em jejum para levantar um líder, um obreiro,
uma pessoa para uma função eclesiástica, para uma função, para um cargo que seja dentro da igreja, porque para mim cargo também não existe, existe funções. Deus não te chamou para cargo, Deus te chamou para função. Você é membro de um corpo, de um organismo vivo. E no organismo vivo existem funções de membros e não cargo de membros. Ok? Então veja bem, vamos lá para Atos capítulo 13. Acompanhe aí, por favor. Vamos lá. Vamos ver lá a importância do jejum, aqui concernente aqui a liderança da igreja. Atos capítulo 13. Veja bem aqui a palavra de Deus fala o seguinte: havia na igreja em Antioquia. Igreja onde? Em Antioquia, não era Jerusalém, muito menos Roma. Havia na igreja em Antioquia profetas e doutores, a saber, quem eram os profetas e doutores lá em Antioquia? Barnabé, olha só, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, irmão de leite de Herodes, o tetrarca, o grande, e Saulo de Tarso, que seria aqui Paulo. Entretanto, ministrando eles perante o Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Olha só. Disse o Espírito Santo, o Espírito de Deus falando aqui. Estando estes lá na igreja, ministrando perante o Senhor, ali com certeza orando, estudando a palavra de Deus e jejuando. Veja bem que aqui os mestres e profetas, lá na igreja em Antioquia, estavam estudando a palavra de Deus, orando e jejuando. Isso aqui é importante. E o Espírito de Deus falou aqui. O que ele falou? Separai-me. Olha só, essa expressão. Quer dizer o quê? Separai para mim. Separai estes para mim. É o Espírito de Deus, o Espírito Santo, clamando, dizendo que separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que aqui os tenho chamado. O mesmo chamado de Saulo era o mesmo chamado de Barnabé. Aqui eu deixo bem claro para você que não era somente o apóstolo Paulo que era apóstolo dos gentios. Barnabé e Saulo. Ambos, veja bem, foram separados juntos para a obra que o Espírito de Deus os havia chamado. Então, separai para mim, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, após jejuarem, eles estavam em jejum, neste comum acordo aqui, nesse momento em que eles estavam no mesmo pensamento, no mesmo espírito, numa mesma atitude. Aqui a Bíblia fala assim: então, após jejuarem, eles tinham acabado o jejum, após jejuarem e orarem, impuseram as mãos sobre eles, as mãos e os despediram. Olha agora um outro ato aqui, que eu posso dizer um ato profético, um ato espiritual, que é a imposição de mãos. Veja bem, oração e jejum e imposição de mãos. Estabelecendo aqui a autoridade espiritual, a autoridade ministerial. A Bíblia diz aqui, após jejuarem e orarem, impuseram sobre eles as mãos e os despediram. Então, Saulo e Barnabé não foram levantados de qualquer maneira. E olha que Barnabé, a gente sabe que ele era levita, ele era de Chipre, mas ele era um levita, tinha aí uma grande qualidade. E levita aqui não é somente no sentido aqui que você pensa que é cantor. Levita é muito mais do que isso. Então o que acontece? E Saulo era o jovem
que estudou aos pés de Gamaliel, o filho, ou melhor, neto de Hilel, uma das grandes escolas rabínicas em Jerusalém, em Israel. Então, o interessante é que estes tinham qualidades de sobra. Então, veja bem, não era porque eles eram bonzinhos ou bonitinhos, ou porque eram dotados de saber, tinham lá suas especializações, tinham lá suas posses e riquezas. Não. O Espírito de Deus os chamou e eles foram levantados pelo Espírito de Deus. E a igreja teve esta sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, a voz do Espírito de Deus. E a Bíblia diz que, tendo estes jejuados e orado, colocaram sobre eles as suas mãos e os despediram pela obra da qual os havia chamado. E a Bíblia deixa isso bem claro, que olha só, o verso de número 4. E estes, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E aí eles foram guiados e conduzidos pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. O Eterno conduziu eles através do seu Santo Espírito para a obra que os havia designado e chamado. E esta obra do Espírito tem nos alcançado nos dias de hoje. Porque eu e você estamos aqui juntos, neste momento da live aqui, porque Deus levantou estes homens para dar início na proclamação do Evangelho aos gentios. Aleluia. Amém? Então, é muito importante este ponto. Olha só, Atos ainda, capítulo 14, verso 23. Veja bem aqui. Interessante aqui, este ponto. Aqui que a Bíblia também vai falar em Antioquia, ainda em Antioquia, fala o seguinte: e tendo nomeado presbíteros pela imposição de mãos em cada igreja e orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem tinham crido. Então Paulo e Barnabé, eles passavam de cidade em cidade, fazendo a obra, anunciando o evangelho do reino, o evangelho da graça, anunciando ali o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que em cada cidade esses levantavam presbíteros pela imposição de mãos e orando com jejuns. Veja bem, a prática da oração com jejum também era ainda ato contínuo, não somente na igreja de Antioquia, na igreja de Jerusalém, mas também em todas as outras igrejas onde o evangelho estava chegando através da vida de Paulo e Barnabé. Então eles estavam levantando ali presbíteros, pastores locais, através da imposição da mão e orando com jejuns. E a Bíblia diz que estes eram encomendados ao Senhor. Veja bem, o meu ministério, o teu ministério, ao ser levantado, é um ministério que é encomendado para servir a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Você foi chamado para ser servo. Nós fomos chamados para servir ao Evangelho, servir a Deus através da sua Santa Escritura. Então, muito importante nós entendemos que ministério, meu querido, o ministério que você tem não é teu, é Deus quem te deu. E você recebeu este ministério para você servir a Deus com excelência. E não se esqueça, meu querido, que o Evangelho está nos mostrando que nós devemos ter uma vida em dedicação a Deus. E esta vida de dedicação a Deus é estar em oração, estar em jejum e meditando a sua palavra e fazendo a vontade do Eterno. Então, muito importante nós entendemos que através da oração de jejum nós possamos levantar uma liderança
certa, conforme a vontade de Deus. Ora, jejue para que Deus venha mostrar a quem deve estar na frente da obra de Deus. Mas quando Deus mostrar, coloque a sua mão e outorgue sobre ele a plenitude da bênção do Eterno e a presença do Espírito Santo que possa tomar e se apoderar da sua vida. Amém? Então, muito importante aí a questão de estarmos em jejum. Olha que coisa tremenda e maravilhosa. Então nós vemos aqui que a Bíblia deixa bem claro aqui para nós que havia um costume de estar jejuando. Um costume que não faltava para com os servos de Deus. Desde lá dos apóstolos, ou melhor, desde a pessoa de Jesus Cristo, desde os apóstolos, e eu falei isso nos outros vídeos que está no YouTube, você pode entrar lá, José Rogério Donizete. Então, no Antigo Testamento tinha muitos jejuns que eram feitos pelos servos de Deus, é uma prática antiga. Então, servos de Deus jejuam, não somente servos de Deus, mas também fora disso, porque a gente sabe que se você precisa fazer um tratamento de saúde, o médico vai te orientar para que você possa ali tirar o sangue em jejum. Então é uma prática que está na sociedade. Então, muito importante, nós vemos aqui, pela autobiografia do apóstolo Paulo, nos mostra que o jejum, ele pode ser um ato contínuo. Então ele era um ato contínuo. Segundo Coríntios capítulo 6, verso 5, fala o seguinte: como ministro de Deus em jejuns. Olha só, como ministro de Deus em jejuns. Então, um ato em prática. Segundo Coríntios capítulo 11, verso 27, fala que também em fadiga e árduo trabalho, em fome e sede, em jejuns muitas vezes. Então, nós temos aqui uma prática que o apóstolo Paulo tinha também no seu dia a dia, estar jejuando. Agora veja bem, nós vamos entrar aqui nos pontos aqui de perguntas. Eu estou com duas perguntas aqui para responder, né? E quero responder aqui. O nosso amado amigo, irmão Flávio, né, Martins, ele faz o seguinte aqui: esse jejum seria total ou somente aqui ele seria alguns alimentos? Então o que acontece? Veja bem, o Martins, é o seguinte: o jejum ele pode ser total ou ele pode ser parcial, tanto um quanto o outro. Então aí depende daquele propósito que a pessoa tenha de querer jejuar. Quando nós lemos, deixa eu ler aqui de novo, que o irmão entrou aí depois, quer ver, por exemplo, aqui no caso de Jesus Cristo, veja bem aqui no caso de Jesus Cristo, aqui no capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Então aqui fala aqui que por 40 dias Jesus, tendo sido tentado, ele não comeu coisa alguma naqueles dias, quando estes foram cumpridos, e teve fome. Então a gente percebe aqui que Jesus, neste período, ele não consumiu nenhum alimento sólido. Ele não comeu alimento algum, mas teve fome, nos dando uma ideia aqui em que Jesus fez uso aqui da água, certo? Então tem jejuns que as pessoas somente fazem uso aí da água, mas ele fica sem comer algum alimento sólido, certo? Então que a gente fala aí algum jejum que seja aí parcial. Agora olha só, igualzinho aqui no caso aqui do apóstolo Paulo, que está nos mostrando aqui que mesmo em trabalho, olha, em atividade laboral, ele muitas das vezes
ele estava em fome e sede, mas logicamente não passando fome nem passando sede. Em fome e sede, em jejuns, muitas vezes. Então, o que está nos mostrando aqui? Que muitas das vezes ele fazia jejum que não era total, que é o jejum de não comer e nem beber. Então, muitas vezes tem esse jejum que ele pode ser sim parcial. Isso pode acontecer, certo? Então a gente vê muito dessas questões aí do fala aqui de Moisés, quando ele foi receber as tábuas da lei, então, os 10 mandamentos, fala assim: Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. E o Senhor escreveu sobre as tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos. Então aqui a gente percebe que Moisés, no alto do Monte Sinai, ele entrou naquela nuvem escura, e onde estava ali a presença do Eterno, e durante ali 40 dias, 40 noites, ele ficou sem comer pão, sem beber água. Por quê? Porque a própria presença do Espírito de Deus ali estava sustentando, a própria presença do Eterno estava o sustentando. Então, interessante é que essa questão do jejum, ele pode ser sim parcial ou ele pode ser total, depende aí do propósito que a pessoa queira fazer, certo? Então, isso vai muito aí da pessoa. Logicamente, a gente sabe que para muitos acreditam que a maior eficácia seja o jejum total, sem água e sem alimento, né, sólido. Mas se uma pessoa tem aí algum problema de saúde, por exemplo, e ela não pode ficar sem um café, então isso não impede que ela possa fazer um jejum tomando café. Depende aí do propósito que ela possa ter aí com o Eterno. Como a gente sabe que tem aquele momento específico que a pessoa pode estar ali jejuando. Amém? Eu tenho aqui uma outra questão aqui, uma outra pergunta que foi me dada aqui. Eu quero responder aqui também, do irmão Fagner, que ele diz o seguinte: então, é como se eles separassem de 6 às 12 horas para estar em momento com Deus, sendo 3 horas de jejum e as demais com outras atividades espirituais. Então aí a pergunta, não fala uma pergunta com afirmação. Eu entendi que ele quis fazer a pergunta aqui, mas essa pergunta aí que ele faz está relacionada aqui a Neemias, a oração de Neemias, o capítulo de número 9. Está no jejum, se não me engano, o primeiro vídeo que eu falei sobre jejum, que está lá registrado lá no YouTube. Então você entra lá, tem lá José Rogério Donizete. Então eu estou falando sobre essa questão do jejum e o tempo que poderia ser dado. Então veja bem, ele está falando aqui entre 6 horas da manhã até o meio-dia. Então estão dizendo aqui que a cada 3 horas havia um momento específico. Então o pessoal fez 3 horas de jejum e as demais horas de atividades espirituais. Bem, a Bíblia não está dizendo isso. É uma outra situação aqui, bem diferente. Deixa eu ler aqui, só para vocês entenderem o contexto da Sagrada Escritura. Então veja bem aqui, Neemias capítulo 9, fala aqui o seguinte: no dia 24 deste mês se congregaram em assembleia os filhos de Israel em jejum. Todos eles estavam em jejum, vestidos de cilício, e lançaram cinzas sobre si. Então ele estava ali em humilhação, todos em jejum e em humilhação. E a descendência de Israel
se separou de todos os estrangeiros e, postos em pé, confessaram os seus pecados e as iniquidades de seus pais. Então eles estavam em jejum, fazendo o quê? Olha, em jejum, se humilhando diante de Deus e fazendo o quê? Confissão, não somente do pecado da geração de hoje, mas também em relação aos pecados da geração passada. Então, eles estavam fazendo ali confissão, buscando ali o perdão de Deus. Então, o que acontece aqui? Olha só. E levantando-se, cada um em seu lugar, leram no livro da lei do Senhor Jeová, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte do dia, louvaram e adoraram, prostrados diante do Senhor, seu Deus. Então, o que acontece? Como está aqui, das 6 ao meio-dia. Das 6 ao meio-dia, eles estavam em jejum. É o tempo inteiro ali em jejum, das 6 ao meio-dia. Só que 3 horas, eles tiraram 3 horas, que é um quarto do dia aqui, 3 horas para eles estarem ali lendo as Escrituras, e depois das outras 3 horas, eles estavam ali em confissão diante de Deus, não diante dos homens, em confissão, buscando o perdão de Deus, buscando ali a bênção de Deus, mas o restante, eles ficaram o quê? Em adoração, louvando e bendizendo o Senhor, nosso Deus. Mas durante todo o tempo em jejum. Amém, irmão Fagner? Então, o tempo todo em jejum. Então, das 6 horas da manhã até o meio-dia. Então, eles estavam ali em jejum, desde as 0 horas, que seria aí dentro do calendário judaico, desde as 0 horas até ali, seria ali a 6ª hora. Amém? Então, interessante aqui que foram 6 horas aqui de dedicação a Deus, em jejum o tempo todo, durante esse tempo lendo a palavra de Deus, fazendo confissão dos seus pecados, buscando o arrependimento do Senhor, e no final de tudo, eles terminaram adorando e louvando o nome do Eterno. Então, muito importante aqui, nós olhamos aqui a questão aqui da oração. Eu quero dizer para os irmãos a importância aqui do jejum. É muito importante você fazer o jejum. Se você não tem o costume de fazer o jejum, eu oriento que você comece a fazer o jejum aí com 1 hora. Você pode fazer aí com 1 hora e depois você vai aumentando gradativamente. Logicamente, será um fortalecimento para o seu corpo físico, um fortalecimento para o seu espírito, e vai também te ensinar como se alimentar adequadamente. Você vai com certeza, é interessante aqui que nós vamos quebrar das obras da carne, os vícios da carne, que é a glutonaria, bebedices, bebederias. Nós vamos aprender, vamos saber comer e beber adequadamente. O jejum te ensina a comer bem. Então, é interessante este ponto aqui do jejum. Então, é importante. Eu tinha falado alguns pontos atrás que dentro do jejum você não jejua. Por exemplo, você acordou e você não está com fome. Aí você pensa em jejuar. Não pode. Certo? Então, o jejum não é dieta alimentar. Não é isso. O jejum tem um propósito muito
maior, o jejum tem um propósito específico, de você poder servir a Deus, de você buscar a Deus em oração, de você poder meditar na palavra, você ter uma mente mais aberta para o reino, para as coisas de Deus. Você vai ter uma inteligência espiritual, um discernimento espiritual, vai ter autoridade para repreender as ações malignas, os espíritos malignos, as enfermidades. Você vai ter essa autoridade espiritual em nome de Jesus. Você vai aprender a comer adequadamente, certo? Isso vai ser importante. E logicamente é algo que nos chama aqui a atenção, até que eu lembrei aqui, o jejum, ele tinha um ponto muito interessante aqui, é que toda nação de Israel, e quando eu falo toda a nação de Israel, estou incluindo Jesus Cristo com os apóstolos, que eram hebreus, que eram israelitas e que eram judeus. Talvez você não saiba disso. Então, todos tinham o costume de estarem em oração, meditando na palavra, orando com Deus, fazendo confissão dos pecados e jejuando, para que o Espírito de Deus pudesse conduzi-los e guiá-los conforme a vontade de Deus. E o interessante disso tudo aqui é que eles faziam o jejum, como eu falei que você poderia, como está aqui em Neemias, que tem aqui um horário específico, das 6 horas da manhã até o meio-dia, por exemplo, uma parte do dia poderia estar em oração, certo? E jejum, uma parte do dia. Ou um momento ali específico também em oração e jejum. Ou estar em oração e jejum uma vida toda, como é o caso de Ana, em Lucas. No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, nós temos o caso de Ana, a profetisa Ana, da tribo de Asser, filha de Fanuel. Ela viúva, vivia no templo em oração e jejum. Porém, o jejum, muitas das vezes, somente em relação ao Yom Kippur, dia do perdão, a busca para que Deus viesse sarar toda a nação, sarar toda a terra, eles começavam com sol poente, que é o entardecer, que no nosso caso aqui em Minas, sul de Minas, é 17h30, não é 18 horas, mas 17h30, no sol poente. Aí eles iriam ficar 24 horas em jejum, buscando a Deus, a bênção do Eterno, para que Deus viesse sarar da saúde para as famílias, da saúde para as pessoas e da saúde para a terra, saúde para o clima, saúde plena. Então eles tinham esta busca. Isso seria interessante que a nação brasileira pudesse buscar o Senhor. E a Bíblia diz: bem-aventurado, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado e feliz o povo a quem este escolheu por herança. Amém? Deus possa estar abençoando as nossas vidas. Acerca aqui que nós falamos aqui, acerca aqui do jejum, que você possa ter esta prática de vida de estar jejuando, porque Deus tem muito mais a fazer em você e através de você. Creia nisso em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por um momento especial que o Senhor nos proporcionou. Em nome de Jesus, logicamente, nós vamos preparar outras lives aí que nós vamos estar tratando. Quem sabe nós vamos estar falando sobre família, vamos estar falando aí sobre pais, avós, vamos ver o que nós vamos estar falando. Tem um outro estudo que nós já preparamos aí sobre Ló e o clamor de Sodoma. Vamos estar aí tratando aí com os irmãos no aprendizado da Sagrada Escritura. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Te louvamos, te agradecemos por esta noite, pelo tudo quanto o Senhor tem feito por nós. De estarmos aqui vivos, de estarmos aqui, ó Pai, neste momento de aprendizado da Sagrada Escritura, de estarmos ouvindo a Tua voz pela Tua palavra, de estarmos aqui aprendendo acerca desta importância do jejum em nossas vidas. Senhor, que o Senhor possa abençoar cada lar, cada família, cada pessoa, que o Senhor possa ir de encontro com as suas necessidades, que o Senhor venha ser o pastor de suas vidas, onde o teu senhorio possa conduzi-los por pastos verdejantes e águas tranquilas, mas que a sua presença seja gloriosa para com eles, e que eles possam entender e compreender a voz do teu Espírito Santo em suas vidas. Pai, nós te louvamos, que o Senhor possa abençoar a cada pessoa, dando uma noite de paz, uma noite tranquila, de bons sonos. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, certo da bênção e da vitória, em nome de Jesus. Shalom a todos, Deus abençoe a sua vida, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.